Sejam super bem-vindos ao podcast Magos do CX, aqui diretamente dos estúdios da Stay. Estamos iniciando uma série especial sobre Guest Experience, onde uma vez por mês eu, Vivian Malandrin, serei a host desse podcast para a gente comentar um pouquinho sobre essas tendências, a relação com o CX. E já agradeço ao Matheus pelo convite. Matheus, vem aqui de branco em sua homenagem. Hoje a gente está recebendo a Letícia Amoroso, gerente sênior de CX na Walt Disney Company. Obrigada por ter topado, Letícia. Obrigada a você pelo convite. A gente não combinou, mas eu vim de branco também. Aí, Matheus, várias homenagens para você. A Letícia, ela é engenheira de produção mecânica e palmeirense roxa, isso mesmo? A gente tem que ter bom gosto, né? Se trabalha com CX, tem que ter bom gosto, né, Vivi? Tá valendo a experiência de ser palmeirense? Poxa, ultimamente tá valendo e muito. A gente tá numa era boa, então vamos manter assim. Que bom. Eu sou corintiana, mas vamos deixar pra lá, vamos né? Continuar a pauta? Tá bom. Vamos lá. Letícia, você pode contar um pouquinho sobre a sua trajetória, como que você construiu sua carreira até aqui? Claro, eu comecei, né, como você comentou, sou engenheira de produção, então comecei no chão de fábrica, aquela coisa de melhoria contínua nos equipamentos mesmo de produção. Fiquei um tempo no Grupo ZF, um tempo no Grupo Votorantim. E aí eu acabei que fui para o Mercado Livre, foi minha primeira experiência com CX, então foi muito interessante, porque eu não tinha, né, conhecimento nenhum na área, mas a minha divisão no Grupo Votorantim estava sendo vendida. Então eu falei, preciso me mexer e encontrar alguma coisa antes que aconteça algo comigo. Então comecei a ir para o mercado e tal, e nisso o Mercado Livre me acionou, falou, a gente está precisando de engenheiros com essa capacidade de estruturação, organização, na área de CX. Aí eu falei, CX, assim, que bicho é esse? O que são essas duas letrinhas? E depois a gente vai ver que tem muito mais letrinhas ainda, né? E aí eu falei, não conheço, mas aí foi aquela coisa de tudo bem, a gente entra com conhecimento técnico e você entra com essas skills que são mais próprias da engenharia mesmo, né? De gestão de projeto e tal. Enfim, aí comecei no Mercado Livre, adorei o tema. Fui para 99, fiquei quase 4 anos lá. Legal. Tava muito, muito contente, mas quando alguém da Disney te manda uma mensagem, é difícil, né? Não olhar. O coração bate mais forte. Exato. E aí eu fiz o processo seletivo e como eu tava super feliz na 99, tava fazendo muita coisa, aquele momento que a startup não para de crescer, já não tem o tamanho de uma startup, mas a cultura é de uma startup, então assim, pude aprender muito na 99, mas enfim, fiz o processo seletivo e acho que como tava tão feliz e tão tranquila na 99, até mais fácil, porque a gente vai tranquila no processo e passa, né? Sim. Enfim, aí tô na Disney faz quase 4 anos, na área de CX, né? Especificamente no Disney Plus, Legal. Que é o nosso serviço de streaming. A gente fala, né, que lá dentro o nosso cliente é um viewer, então a gente chama a área de CX de VX. Então a gente faz um pouco de atendimento, um pouco de voz do cliente e vendo no final do dia como pode ser melhor a experiência para o cliente aqui dentro. Que legal. E você falou que quando você foi convidada aí para ir para a área de CX do Meli, você não sabia exatamente o que era, né? O que você acha que as pessoas pensam que é CX? E o que né? Como que a gente pode explicar? Eu acho que é até uma curiosidade. Às vezes alguém da nossa família fala, com o que você trabalha, né? E acham que é o atendimento. E o atendimento, claro, é uma grande parte, mas não é só isso. Como que você descreveria, assim, o que é CX? Muito interessante sua pergunta, porque eu acho que tem muita fantasia no meio, né? Ou algumas pessoas pensam que é só o atendimento da ponta. Então, eu lembro que quando falaram, né, CX, eu fiquei pensando, mas eu vou ter que atender comprador que for no mercado. Assim, eu não tinha entendido muito, mas óbvio, pesquisei e tal, depois vi que não é nada disso. Então, acho que tem um pouco de fantasia de pensar que é só o face-to-face, né, o próprio atendimento em si. Mas, na verdade, a gente sabe que tem muita coisa por trás. E eu, especificamente, não imaginei o mundo que tinha por trás. Eu achei que realmente, falei, não, eles querem alguém para organizar. Então, deve ser para fazer uma base de conhecimento, né? Para desenhar os processos e ponto. Mas eu não tinha a menor ideia do tanto de alinhamento que a gente precisa fazer com toda a organização, o tanto de comunicação que você precisa ter, o tanto de ouvir o cliente que você precisa. Então, assim, eu acho que o que mais me surpreendeu foi o quanto de interface e stakeholders que você tem
para desenhar um simples atendimento, digamos assim. Então, acho que isso me surpreendeu, mas no final do dia é muito positivo, né, Vivian? Porque você conversar com toda a empresa, você conhecer mais do negócio, não tem como ser ruim para sua carreira em si e até para sua área, né? Exato, exato. E o que você diria, assim, que é um aprendizado? Você comentou de algumas empresas que você passou, que são empresas conhecidamente por terem essa cultura voltada para o cliente, né? Então, quais são os seus maiores aprendizados e qual que é o papel da liderança nisso? Ah, legal. Eu acho que o maior aprendizado que eu tenho é que no final do dia, uma área de atendimento, ou quem está lá, dando a cara para bater para o cliente, é só a pontinha do iceberg. Então, eu acho que o desafio que a gente tem em CX é fazer com que os bastidores, ou seja, que toda a organização esteja de fato trabalhando para o cliente. Então, assim, se você, não sei, do departamento de compras, de RH, de finanças, fala, não, mas eu nem tenho contato com o cliente. Na verdade, não. Se você tem algum processo que impacta algum serviço ou algum outro cliente interno na sua empresa, não tem como você falar que você não ajuda nesse fluxo. Então, eu acho que um dos principais desafios da área de CX é trazer essa mentalidade, né, para toda a organização e entender que se tem alguém lá na frente do cliente, essa pessoa é só como se fosse o porta-voz. Mas por trás tem toda uma organização, zilhões de processos que são responsáveis por isso. Então, acho que a liderança tem muito esse papel de dar essa visibilidade, né? De engajar toda a empresa, trazendo, ei, eu estou levantando a bandeira aqui do cliente, mas o cliente é nosso, é de todo mundo. E aí, com isso, se não vier muita coisa top-down, né, Viva, a gente sabe que no final do dia, muita coisa só funciona se vier do exemplo, porque é isso que a liderança é, exemplo. Porque às vezes não adianta também você pega, né, uma pessoa que está às vezes começando na empresa, que quer mudar, né, tudo, se você não tem líderes que apoiam isso, né? Então, esse apoio da liderança é fundamental, com certeza, né? Você lembra de algum exemplo específico, assim, que você possa compartilhar com a gente, de algum caso de melhoria em que teve um apoio grande, assim, da liderança? Ah, eu sempre gosto de trazer a nossa maior referência, aqui, pelo menos agora que eu tô na Disney, que é do próprio Walt. E aí tem um exemplo que ele trouxe, né? E isso que é bacana também, só fazendo um parênteses na sua pergunta, acho que o quanto a liderança fala sobre cliente, traz a perspectiva do cliente e depois deixa vivo esse sentimento, é o que torna a empresa customer-centric ou não. E, enfim, o Wall, uma vez no parque da Califórnia, na Disneyland, ele fez, eu não sei se vocês conhecem, se você, no caso, ou quem está assistindo, já teve a sorte, né, e o gostinho gostoso de ir para os parques. E tem uma atração que chama Jungle Cruise, que é o guest entra num barquinho e passeia, né, como se fosse uma floresta. E aí tem uma hora que vem um jacaré, que vem um elefante, essas coisinhas gostosas, né, de um passeio. E aí, o que estava acontecendo é que ele foi uma vez, e o Walt tinha muito como princípio de ir nos parques e vivenciar a experiência como cliente. Visionário. Tá vendo? Isso, lá em 1955. Então, assim, olha o tanto que ele já sabia de cultura customer centric quando nem tinha esse nome, né, Vivian? Exato. E aí, ele foi uma vez e o passeio acho que durou 11 minutos. Tá. Ele foi outra vez e o passeio durou 7. Ele foi outra vez e o passeio durou 6. Ele falou, gente, cada guest que tá vindo aqui tem uma experiência diferente. A minha experiência foi melhor com o fulano do que com o ciclano. E não é o que a gente quer. Então, acho que de exemplo que eu posso trazer em relação ao quanto, né, o líder é importante, é isso. O líder tá lá vivenciando, não só fica lá no seu computadorzinho, no ar-condicionado ali, né? E claro que a gente tem muitas vezes a sorte de ser o próprio cliente do nosso negócio. Mas e se, por exemplo, né, eu já trabalhei no Grupo Votorantim vendendo aço. Não era eu que efetivamente que fazia a construção para usar o aço. Então, assim, o pessoal às vezes fala, mas como que eu vou ver lá na ponta? Não importa se não é você que tá sentindo. Você tá conversando com quem tá usando, né? Você ficou um dia na obra para ver como é que tá seu produto. Então, independente do produto que você faz, acho que tem essa questão de como é que tá sendo na prática, né? O UOL, novamente, teve esse privilégio de participar, de ir, de vivenciar. Mas não, se você não tivesse, o seu produto não for algo que você possa realmente usufruir,
Você conversa com quem está usufruindo dele? Você está ouvindo a opinião dele? Legal, muito interessante esse exemplo e sem dúvida, acho que vivenciar é uma das maneiras de trazer a voz do cliente para dentro da empresa, né? Para você dar aquele kick-off em alguns projetos, em algumas coisas. Você tem alguma outra boa prática de como pode trazer a voz do cliente para dentro da empresa? Acho que esse ponto de vivenciar, quando for possível, e também, se der, passar um dia lá no saque, né? Na central de atendimento. Importante. Um dia por mês, um dia a cada semestre, não sei. Faça a frequência que for relevante e viável para o seu negócio. Mas escuta, né, o cliente. Escuta o que ele está reclamando. Porque às vezes a gente está dentro da empresa e fala, não, mas isso aqui está super claro. Opa, não tá tão claro assim, né? E para quem no final do dia importa? Importa a opinião de quem está recebendo o seu produto. Então, acho que a primeira seria essa, né? Vivencie o seu produto se for possível, se não, converse com quem não esteja. E a segunda esteja presente onde seus clientes estão, né? Vasculhe as redes sociais uma vez por semana, vê o que eles estão falando, ouça o saque e aí fala, como é o seu feeling tá relativamente perto disso? Se não tiver, né, faça mecanismos para ter de forma mais consolidada essa voz do cliente, essas pesquisas, e aí começar a trabalhar nessas dores, né, Vivian? Perfeito. A gente muitas vezes acha que a gente sabe as dores, né? E não precisa nem ir muito longe para você ver que, né, você não sabe exatamente quais são as dores do seu cliente. Exatamente. Muito bom. E o que você acha que vivenciar o CX, né? Como você falou agora, né? Esse exemplo do Walt Disney, de ter ido e vivenciado a experiência. O que traz para esse profissional de CX? Qual que é o diferencial dele, além de ter essa noção melhor, né? O que mais ele pode ganhar com isso? Eu acho que uma característica que o profissional de CX tem e que deveria ser seguido por diversos outros é a capacidade de servir. Não tem como você trabalhar em prol do cliente se você não estiver genuinamente preocupado em querer fazer o seu melhor. Então, acho que até essa característica de servir ao próximo não só é bom profissionalmente, mas até pessoalmente também, né? Como humanidade, a gente tem um monte de exemplo aí que as pessoas estão tão egoístas, cada um olhando no seu quadrado, e se a gente tivesse essa capacidade de servir um pouco mais ativa, talvez nosso mundo estaria um pouquinho melhor. Mas, enfim, acho que o profissional de CX tem que ter isso de forma genuína e natural no seu trabalho. E aí eu falo, né, Vivian, todo mundo tem um cliente, de novo, assim, trazer esse olhar para a organização e fazer com que, por exemplo, não sei, um colaborador abre um ticket para a área de RH porque, não sei, deu um problema no convênio médico. Como é que o RH está olhando para esse ticket? Está olhando só como uma tarefa operacional ou está olhando de fato como, putz, tem um cliente ali esperando a minha resposta? Até porque se o colaborador estiver preocupado com o tema de saúde, como é que ele vai dar o máximo dele lá na ponta? Exato. Então, ter essa visão, né, de cadeia mesmo, de que no final do dia é um sistema que depende de várias engrenagens e que tudo vai funcionar bem. Se todas elas estiverem no seu lugarzinho, acho que é um papel importante da liderança, mas principalmente do profissional de CX, né, juntar todas as pecinhas. Perfeito. Você falou sobre, né, servir, né? E quando a gente fala de guest experience, é um pouco isso. Você tratar o cliente como um convidado, né? Um convidado ali para a sua empresa, para o seu serviço, né? A sua... o que você tiver ali vendendo. E você comentou dos parques da Disney, né? E eu li alguns livros já sobre a Disney, como que falam sobre essa parte de servir e como cada funcionário ali dos parques está lá para servir, né? E tem algumas histórias, por exemplo, se você deixa cair o sorvete, a criança está chorando, ou tem um funcionário percebe, ele vai lá e dá outro sorvete para a criança, porque no final do dia são essas pequenas coisas que às vezes vão fazer uma diferença enorme na experiência do cliente, né? Então precisa também estar atento aos detalhes, né? Não é apenas no que fica ali mais visível, mas às vezes o que está embaixo dos panos também, né? Com certeza, Vivian. Acho que tem duas palavras que estão muito conectadas com o CX que eu gosto muito de usar, que é sempre cultura, que a gente falou um pouquinho,
e consistência. Então, não adianta tá bom no momento da jornada, mas logo no momento seguinte a sua experiência não ser boa. No final do dia, o cliente vai lembrar de você de acordo com a somatória de todas as interações, né? Não é só um momentinho ali ou aqui. Então, você está sendo consistente? Por isso que a Disney sempre fala, né, de atenção aos detalhes, e muitos outros negócios também estão indo nessa linha, e por isso que estão tendo sucesso, porque é algo consistente. E é essa consistência que pode ajudar a criar uma experiência memorável, né? Então, você falou um pouco de cultura, falou um pouco de consistência. O que mais que poderíamos falar, assim, o que são os diferenciais desse profissional para ele criar uma experiência memorável? E quando a gente fala aqui de hospitalidade, né? Pensando um pouquinho também por esse lado. Puxando a sardinha para o lado engenheiro, com certeza processos. A gente às vezes subestima, né, o poder que uma bela padronização tem. Mas se existe um processo, alguém desenhou, alguém pensou, alguém não, né? Muitas pessoas juntas fizeram isso, né? Não foi simplesmente o que saiu da cabeça de uma pessoa porque ela acha que é. Se tem um processo é porque muitas vezes ele foi validado, foi pensado, foi discutido, foi errado e aí depois foi ajustado. Então, acho que não tem muito milagre, assim, quando falam também, né? Usando o exemplo, mais uma vez, dos parques da Disney. Quando falam, nossa, mas todo lugar eu sou muito bem atendida. Ah, mas é impressionante, mesmo quando acontece algum imprevisto, eles sabem o que fazer. Mas não é que eles sabem o que fazer exatamente na situação A, B ou C. Eles sabem quais são os princípios do que fazer, de como você tem que tratar o cliente e o que não pode acontecer. Então, eu acho que desenhar bem o processo, compartilhar isso com os times e, principalmente, né, ter hierarquias de valores. Então, primeiro a segurança do guest, depois, né, a hospitalidade, depois a parte de cortesia, como é que eu vou tratar esse guest. Então, assim, ter essa escala muito bem clara para as pessoas que estão trabalhando é muito importante. E nada mais é do que um guia, um processo de como fazer as coisas. E aí, né, Vivi, a gente está falando de empresas que têm milhares de colaboradores. Como é que você garante que sempre, toda vez que você tem uma interação, seja relativamente similar? Então, se você não tiver um bom processo e uma boa equipe de treinamento para cascatear tudo e garantir que chega lá na ponta esse processo, aí fica complicado depois cobrar alguma melhoria na experiência do cliente, se cada um fizer de um jeito, né? Sem dúvida. Até porque, assim, né, imprevistos vão acontecer, mas você tem que garantir ali que os 90%, né, que a atração não seja 7, 9 ou 11, né, que seja na média 10 minutos e 30 ali. Exato, né? Pode ter uma tolerância de uns segundinhos ali, mas não pode ser tão discrepante, né, a experiência de cada um. Exatamente. Perfeito, perfeito. E como que a gente pode criar uma jornada além do funcional, né? Porque a gente está falando agora do processo e da importância, mas como que a gente pode pegar no emocional do cliente também? Porque quando o cliente tem aquela sensação de uau, que experiência, né? Você está pegando no emocional. O que você acha que faz a diferença, assim? É uma boa pergunta e é algo que eu sempre gosto de começar dando um passo atrás. Acho que para a gente encantar o cliente, primeiro a gente tem que satisfazer o cliente. Então, a primeira pergunta que eu faço mas e o básico? Você está fazendo bem feito? Né? Então, assim, o primeiro passo se o cliente veio até mim fazer usufruir de um serviço, comprar um produto, é porque ele tinha uma necessidade. Esta necessidade está sendo atendida? Porque, assim, se não tiver, não adianta eu querer depois pôr tapete vermelho, né, por ali. Vou dar um exemplo. Outro dia eu fui para Porto Alegre, num evento super bacana. Cheguei sexta-feira à noite lá, o evento era no sábado. Então, assim, chega de aeroporto numa sexta-noite, o que você quer chegar no hotel? Tomar um banho e dar uma descansada. Sim. O hotel é uma graça. Nossa, as pessoas super simpáticas e tal. Mas eu cheguei no check-in, falei, então, mas a gente tá só com um probleminha, a gente não tá com água quente. Eu tava no sul, então você imagina Nossa, o frio. o friozinho. Cheguei do aeroporto, quando você chega do aeroporto, Sim. você quer tomar um banho. E por mais que o hotel tenha sido maravilhoso, não tinha água quente. Então, assim,
Vamos começar no básico? O básico bem feito. Vamos garantir que tenha, né? Bonitinho, uma água quente, uma caminha gostosa. Depois você põe um morango em cima da cama. Depois você faz, né? Todo o frufru, digamos assim. Sim. Então, para encantar o cliente, eu acho que primeiro a gente tem que... Como se fosse a pirâmide de Maslow, né? Das necessidades fisiológicas e tudo isso. Primeiro a gente tem que garantir que a gente tá fazendo o básico bem feito. Sim. Depois que a gente fizer o básico bem feito, aí eu acho que a gente passa super para as próximas fases, que é a sessão de encantamento. Inclusive o Nubank tá fazendo... Bom, eles são ótimos também em experiência. Eles estão fazendo um trabalho muito legal, né? Com aqueles atendimentos wows. Outro dia mandaram lá o cartão... O cachorro tinha comido o cartão. Aí mandaram caminha pro cachorro. Enfim, acho que esses aspectos são muito bacanas. Mas se alguém não estiver satisfeita, sei lá, com o aplicativo do Nubank, não vai adiantar, não vai encantar, não vai gerar conexão emocional se não estiver fazendo esse primeiro. Então... como a gente, pelo menos, não sei você, viu? Mas assim, o pisco aqui no Brasil, a gente tem um probleminha, né? Sim. Tô esperando o marceneiro até hoje, que combinou comigo uma quarta-feira, 9 horas da manhã, chegar na minha casa. Marceneiros, pintores, né? Pessoal, ajuda a gente. Ajuda! Internet, telefonia, olha assim, é tanta coisa que você fala... Eu não queria ser encantada. Eu só queria ser minimamente... Que cumprisse o que prometeram. É só isso. Só isso. Então, acho que a gente fala, assim, de conexão emocional. E existe, né? Né, a gente pode explorar muito esse aspecto ainda. E deveria, né? Por enfim, retenção, lealdade. Mas não vamos focar só nisso também. Vamos garantir que os aspectos primordiais do negócio estão sendo feitos. E, novamente, a gente, né, mora no Brasil, tem tanta oportunidade ainda. 99, outro dia eu estava vendo esse dado, Vivian, olha que interessante. 99 dos CNPJs no Brasil são pequenas e médias empresas. Então, assim, não adianta falar que vai ter orçamento de milhões para fazer diversas ações. Cara, não. Então, assim, fazer o básico bem feito. Atender as necessidades, tratar com educação, né? Cordialidade, tá tudo certo. Isso. E toda empresa, acho que é importante ter um canal ali e contabilizar, mesmo as empresas pequenas, o que seu cliente, se ele está reclamando de algo, o que é, né? Escuta o seu cliente, né? Cria, acho que essa empatia, né? Eu acho que você se colocar no lugar do seu cliente para entender exatamente qual é a dor dele, porque muitas vezes a dor dele não é uma dor sua, né? Nem sempre adianta você passar pela experiência, porque algum cliente pode ter uma dor diferente da sua. Inclusive, Vivi, você falou de empatia e faz super sentido essa palavra para CX. E olha esse exemplo, né? Hoje de manhã eu tava tomando café com meu marido e à tarde a gente tinha uma consulta médica e aí me ligaram falando, olha, né, o doutor aqui não vai poder te atender às 5 horas, eu vou ter que te mudar para 1. Eu falei, a 1 hora eu não posso, já tenho outro compromisso, né? Inclusive estamos aqui. Exato. Aí lá, então vou ver aqui. Então assim, não é chegar e ligar pra pessoa para uma consulta que já tá agendada há não sei quanto tempo, é falar, vou te trocar, Exato. né? Falar, oi, então você poderia e tal. E com certeza, eu entendo que todo mundo tem seus problemas. Mas eu acho que é isso, é fazer o básico bem feito, né? De, não posso esse horário, você pode outro horário. Então, educação, cordialidade, a gente vai conseguindo, né? Fechar e melhorar a experiência do cliente com coisas básicas. Perfeito. A gente sabe que as empresas, elas muitas vezes ficam entre a cruz e a espada, né? Entre o orçamento, o budget e oferecer uma boa experiência. Teve até um caso que viralizou não tem muito tempo, que a Ingrid Guimarães pegou um voo e ela estava sentada, acho que na Economy Premium, e falaram, não, você vai para a econômica porque eu tenho um passageiro da executiva que precisa sentar aqui, tipo, você que se lasque, é meio que isso, né? E assim, a gente olhando da experiência do cliente, a gente entende que existem problemas para serem resolvidos. Agora, o como é que faz toda a diferença, né? Poderiam ter ido conversar com ela numa boa, ter oferecido depois um voucher, né? Claro. Alguma coisa. Então, acho que ter esse budget para ocasiões especiais, para oferecer um mimo, um delighter, para aquelas experiências que fogem um pouco do trivial, né? Como a gente falou até do sorvete da Disney. Acho que às vezes pode ser um diferencial, né?
Sem dúvida, é um ótimo exemplo do que não fazer, esse que você não citou, fazer, né? exatamente. E você citou, né, Vivian, que saiu, viralizou nas redes sociais. E a gente tá na era, né, da experiência do cliente. Então, se você não acredita genuinamente que você precisa fazer isso por bem, acredite que uma hora vai dar ruim pro seu negócio. Porque para viralizar algo, assim, não é difícil, né? Não precisa muito hoje para o nome da sua empresa estar na internet e, assim, numa exposição totalmente negativa, né? Exato. E quando a gente fala do atendimento ao cliente, o pessoal que está ali na ponta, que está ali no call center, né? E que muitas vezes eles falam, a gente não tem o que fazer. Eles não têm o que fazer? O que você acha, Letícia? Olha, primeiro sempre tenho que fazer. Nem que seja escutar e pedir desculpas. Ai, vai resolver o problema? Talvez né, ali, sendo bem tangível, talvez não resolva exatamente o problema. Mas o fato de você acolher o cliente na hora da dor e você garantir que você está olhando, que não vai ser resolvido agora, mas tem alguém olhando e que em X dias ele vai ter um retorno, acredite, já é bastante. Claro que o mundo ideal é que o agente ali na ponta tenha autonomia para resolver o que quer que seja, mas no mundo real não é exatamente isso que acontece, né? Então, como é que a gente pode também dar ferramentas para que essa pessoa que esteja lá na ponta consiga minimamente ter, né, essa inteligência emocional e muitas vezes em caso difícil de, né, entender que está acontecendo um problema, é um caso crítico, pedir desculpas, não, né, não desviar ali do foco e também ter, acho que principalmente é o senso de dono, né, ter aquele accountability de que, ok, a culpa não é minha, mas a responsabilidade agora de tentar resolver é. Como é que eu faço isso, né? Então, essa frase não é muito bacana, né? Pra quem trabalha com CX. Ah, não tem muito o que eu fazer. Exato. O que a gente pode fazer? E assim, não é que o cliente tem razão sempre, né? Muitas vezes ele não tem, mas existe algo além, nem que seja explicar de outra forma, né? Uma política, um procedimento, enfim. Mas sempre dá pra fazer alguma coisa. Perfeito. Eu tenho até um exemplo que aconteceu uma vez que uma senhora entrou em contato com o atendimento ao cliente e falou assim, olha, eu adoro vocês, mas eu não consigo comprar nada com vocês. Porque eu não entendo o que eu preciso clicar, o que eu preciso, como que eu faço cadastro. E o atendente falou, não tem problema, eu vou te ajudar. E ele, depois conversando com ele, ele falou assim, eu imaginei minha avó e eu expliquei de um jeito como se fosse para minha avó, usando palavras, né, e de uma maneira bem básica para alguém que às vezes não tem tanta familiaridade ali com o celular, com o aplicativo, né, e etc. Então, acho que o pessoal do atendimento também pode, com certeza, fazer muita diferença, né? O ir além cabe a todos nós, certo? Com certeza. E tem uma vez a gente fez uma métrica também muito interessante de que quanto mais o cliente ficava engajado depois de um bom atendimento. Nossa, e era um resultado tão interessante que a gente fala, então é para isso que a gente está aqui. Perfeito, muito bom. A gente falou um pouquinho aqui de trazer experiências, né? Tratar os clientes como convidados, falamos um pouquinho de hospitalidade. Quais são as boas práticas que a gente pode trazer da hospitalidade para os diversos setores de atuação? Vivian, acho que, né, não só num setor que a gente está, que é mais varejo, de lidar diretamente com o cliente final, mas muitas vezes o atendimento não vai fazer milagre. Quer dizer, muitas vezes não. Na maioria das vezes o atendimento não vai fazer milagre. Mas acho que um primeiro ponto é garantir que tem um produto bem definido, bem desenhado. Então, me explico, né? Eu já trabalhei eu já tive uma experiência no qual o produto era tão confuso que ficava muito difícil de você oferecer uma boa experiência para o cliente, porque ele não entendia exatamente o que tinha no plano, o que não tinha, como ele pagava. Então, assim, acho que o meu primeiro aspecto o produto tá claro? O produto tá no mínimo ali da qualidade aceitável? Porque se não tiver isso, a gente não vai conseguir ter nenhum outro grande insight desse ponto. Segundo, processos, né? A gente falou um pouquinho, mas independente do negócio que você esteja, como é que você garante que está padronizado, que o que você tem, né, no front
é o que realmente tem que acontecer. Então, não dá para dizer que você vai sempre atender as pessoas exatamente da mesma forma. Mas dá para ter um mínimo comum de que se acontecer isso, o meu processo é esse. Eu tenho ali minimamente uma matriz, né, do que fazer. E terceiro, acho que é rotina, rituais, né? Acho que essas são algumas boas práticas também que vão reforçando o papel que você tem dentro da empresa, o porquê a empresa existe, qual dor ela ajuda a sanar no cliente. Então, ter comitê de cliente, ter fóruns que falam sobre isso. E a gente falou do papel da liderança, né? Então, não sei, vai implementar um processo novo, um produto novo. A liderança, né, levanta a mão e pergunta se isso foi validado com o cliente, se isso tá bom para o cliente, qual que é um feedback prévio do cliente em relação a isso. Então, acho que, né, produto, processos, rituais, rituais de cultura mesmo, né, para garantir que tudo isso se feche e no final do dia tenha aí, a empresa seja um bom case de experiência. Perfeito. A Amazon tem um conceito que eu acho muito interessante que chama cadeira vazia, né? Então, toda reunião, né, toda discussão de algum projeto, imagina-se que tem uma cadeira, né? Muitas vezes pode até ter a cadeira lá. Imagina que um cliente está sentado nela. Qual seria a opinião do cliente sobre esse projeto, sobre essa iniciativa? O que ele iria priorizar, né? Então, acho que passa um pouco por aí, né? Perfeito, amei. Cadeira vazia. Cadeira vou ver vazia, se consigo levar para as empresas que eu passo. E falando de métricas, quais são as métricas que você acha mais importantes para o CX, que os gestores têm que prestar atenção, ou quem está implantando agora a área de CX na empresa deveria implantar? Eu vou citar a empresa que você trabalha. Outro dia eu vi que alguém da Amazon comentou que o melhor customer support é o no customer support. Então, assim, se o cliente está entrando em contato é porque realmente ele teve alguma fricção, alguma dúvida, o que quer que seja. Porque bem podia ligar, né, pra elogiar tudo, mas é a minoria. É raro, é raro. Então, se o cliente está ligando, está entrando em contato com a gente, ou está perguntando, te chamou novamente, é porque, tem algum momento da jornada que às vezes não foi tão claro. Eu acho que uma métrica muito interessante, não só para o time de CX, para o time de atendimento, mas para o negócio, é o número de contatos em relação ao número de vendas, em relação ao número de pedidos, enfim, cada empresa vai ter sua métrica. Porque se for muito alto, se fala, né, essa venda, esse serviço está gerando tanta fricção, por que o cliente está voltando? Então, acho que é uma métrica boa porque não fica focado só ali no atendimento, no time de CX em si. Porque se o próprio produto está gerando tanto recontato, tanta dúvida, é porque alguma coisa no próprio desenho do produto não tá bacana, né? Legal. E pode até... E assim, eu acho que o fim é o limite, você entender. Então, estou tendo tantos contatos. O que eles estão ligando, né? Sobre o que estão perguntando. E acho que ajuda até a medir melhoria de processo também depois, né? Implantei um novo processo, ainda estou tendo a mesma quantidade de contatos, diminuiu, né? Muito bom. E olhando também até pela perenidade do negócio, né? De quanto em quanto tempo seu cliente está vindo? Qual a recorrência, né? Qual a frequência que ele está usufruindo do seu serviço? Por que não está maior? Por que né, caiu? Então, acho que essas métricas, não só do atendimento em si, mas de engajamento com o seu produto, do quanto ele está indicando. Sua empresa está crescendo? Acho que o próprio crescimento também já dá um cheiro ali se as coisas estão boas ou não. Porque, convenhamos, tem rede social, tem tudo isso, mas no final do dia pessoas confiam em pessoas. Então, o velho boca a boca funciona, né? Um post genuíno das redes sociais mesmo funciona, mas de quem você conhece, né? Então, acho que esse ponto de está crescendo também, o seu cliente está voltando, também traz tanto aprendizado para a área de CX. Muito bom, muito bom. E como que... A gente falou um pouquinho de cultura, né? Mas como manter essa cultura de encantar o cliente vivo e constante? Que não seja apenas, não vire uma frase, né? Numa parede, num quadro de cultura, um quadro de metas, o que quer que seja. Ai, pergunta de 1 milhão, né, Vivian? Acho que é um tema que está sempre na pauta de todas as empresas que se preocupam mesmo com CX,
Mas acho que tem muito a ver com a cultura, tem muito a ver com os valores, com os princípios, mas com o reforço que as empresas fazem em relação a isso. Então, teve um projeto bacana, teve um funcionário que teve uma atitude bacana. Como ele está sendo reconhecido? Como a gente está mostrando para o resto da empresa que ele está sendo reconhecido? E também como é que a gente está repreendendo, né, alguns comportamentos ou alguns resultados que não foram bacanas. Então, acho que a gente precisa sempre estar na pauta o tema cliente, precisa estar em evidência, precisa ser uma palavra que se fale muito. Por isso que é bacana, né, ter comitê de cliente ou ir no call center e escutar o próprio cliente. Mas acho que o principal é reforço dos ritos, né? A gente fala de cliente, a gente reforça quem está cuidando bem do cliente. Então, acho que é uma das medidas entre várias que a gente pode ter para ter esse reforço mesmo de que estamos no caminho certo, é isso que a minha empresa quer ser reconhecida e ter o DNA, né? Uma coisa que eu acho que ajuda muito e que também é um pouco intangível é a força da marca, né? Então, naturalmente, quando você fala, putz, Disney, Amazon, você já reconhece. Então, aquela pessoa que está na ponta ali, ela sabe que ela está vestindo uma camisa pesada. Sim. Então, e por que isso? Porque foram anos de construção de marca, né? Então, eu acho que tá aí um ponto também que acaba sendo um pouco mais intangível, mas você ter essa marca forte, essa marca que é reconhecida por isso, ajuda demais na hora que você tá na ponta lá, precisando fazer Você tem uma responsabilidade nesse atendimento, né? Nesse cliente. Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente fala de qualidade, né? Quando a gente fala da qualidade, não só do atendimento, mas da qualidade da experiência. Quando você, por exemplo, sei lá, você fez um voo e daí você recebe aquela pesquisa de satisfação. Você acha que é a melhor maneira de você medir a qualidade? Existe alguma outra boa prática que você acha legal compartilhar? Eu acho que é uma delas, né? E aí, um ponto também, quando chega uma pesquisa que tem 20 perguntas e que demora horas para fazer, assim, e depois não vai reclamar que a resposta, o índice de resposta tá baixo, né? Faz um negocinho simples e garante mais respostas que, enfim. Mas eu acho que é uma delas, né? A gente vendo, quando a gente mapeia os processos, a gente precisa garantir que todas as entradas estejam sendo controladas para que você minimamente tenha uma saída que seja adequada. Não tem mágica, às vezes a gente acha que tem, mas não tem. Se você quer fazer um bolo que ele fique gostoso, você precisa de ingredientes de boa qualidade, você precisa de uma receita adequada, você precisa seguir essa receita. Se são 50 gramas de farinha, você precisa de uma balança, né? De um método de medição que mensure tanto da... Porque a gente não... Tudo bem, as vós, elas fazem isso a olho, mas a gente não tem essa competência. Essa habilidade. Então, a gente precisa garantir que as variáveis estão sendo mensuradas. Então, né, nessa linha da experiência, como é que a gente garante que o voo da pessoa foi bom? Vamos controlar as variáveis? Então, vamos ver se era para sair na hora tal e saiu mesmo, era para chegar na outra hora. Se tem 100 pessoas no avião, a gente deu entrada em 100 refeições no avião, porque também eu já passei por uma experiência de que não tinha todas as refeições para o tanto de gente que tinha no voo. Então, assim, garante que todas as variáveis e os inputs do processo estão bacanas, porque o output disso é resultado, né? Você já viu aquela expressão, né? Lixo in, lixo out. Então, assim, se suas variáveis ali não estão bem controladas, não adianta ter não adianta achar que lá no final vou perguntar para o cliente e vai vir uma nota boa. Não. Com certeza. E quando a gente fala de variáveis, quando existem imprevistos, né? E me vem muito na cabeça uma experiência até que eu passei, que fui para um hotel maravilhoso, né? Super empolgada com a viagem. O hotel tinha várias atividades, meditação, yoga, só choveu. Né? E era na praia, ao ar livre. E o pessoal do hotel não tinha chuva prevista, mas choveu. E o pessoal do hotel ficou meio assim, e agora? Né? O que vamos fazer? E eu vi que teve uma pessoa lá que tomou a iniciativa e falou, não, a gente puxa as cadeiras aqui, a gente vai fazendo as coisas aqui no salão. Lidar com imprevistos é uma das características do profissional de CX, com certeza. Quais outras mais você destacaria, assim, para esse profissional?
Olha, você trouxe um exemplo muito legal, né? Capacidade de imprevisto. E aí, só um ponto, né, Vivian? Tem coisa que é imprevisto, mas tem coisa que, na verdade, é falta de planejamento também, né? Que às vezes a gente dá uma misturada, assim. Eu mesma já cometi uns erros aí na minha carreira. E depois eu parei pra pensar, eu falei, poxa vida, mas... Na verdade, eu poderia ter antecipado isso, né? Mas, enfim, faz parte. Antecipar problemas, né? Que aí você vê que não é bem imprevisto. Uma Exato. pandemia mundial, beleza, é um imprevisto. A chuva. A chuva acontece, né? Faz parte, vai chover mesmo, né? Enfim, mas acho que esse de imprevisto, com certeza, é uma ótima capacidade de servir, que a gente falou também. Empatia, que você também trouxe, excelente. E acho que essa outra de você ter um foco em melhoria contínua. Se você tem um processo bem desenhado, excelente, siga o processo. Mas não se conforme em seguir o processo porque é o que está escrito, né? Então, acho que uma mistura de melhoria contínua / inconformismo também, que é algo que tem que estar presente nos profissionais de CX, porque sempre dá para fazer melhor. Você sempre pode mais com o cliente, você sempre pode encantar ele ainda mais. Legal. Por último, Letícia, antes da gente terminar, eu queria saber se você tem algum exemplo, algum caso, alguma história de encantamento do cliente. Olha, eu acho que como colaboradora, né, eu também sou uma cliente interna, digamos assim, da Disney. Então, eu vou trazer um exemplo de cliente interno, que é também uma história do próprio Walt Disney, que uma vez ele estava andando nos parques com alguns executivos, né? Fazendo as rondas dele, que ele adorava fazer, conversando com os hóspedes. E aí, ele viu um lixo no chão. Ele parou imediatamente, pegou e foi jogar. Imagina os executivos vendo essa cena. Eles, não, imagina, o nosso, né? A gente tem uma equipe de limpeza, eles vão vir e buscar. Ele falou, não, isso tem que vir de mim. Então, acho que um exemplo, né, de encantamento de cliente, eu, como colaborador interno, te digo que tem que vir do líder, tem que vir sempre, né, o exemplo sempre tem que vir de quem está acima da gente para que a gente possa seguir, aprender e replicar, seja com os nossos colaboradores, seja com os nossos filhos, com os nossos amigos. Sempre tem alguém olhando o nosso comportamento e a gente precisa garantir que a nossa parte a gente está fazendo bem feita. Muito bom. Super obrigada, Letícia, por ter vindo, ter compartilhado com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Obrigada. Obrigada a você, foi uma delícia. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até o próximo Magos do CX.